Gente, os desastres podem resultar em danos pessoais, materiais, ambientais e humanos também, né? Pois é, nos últimos dias a gente tem acompanhado todo o processo aí de ajuda para as vítimas lá do rompimento da barragem lá de Brumadinho, lá em Minas Gerais, né? Mas como que será que é feito o acompanhamento psicológico dessas pessoas? Também não é novidade a gente ouvir de pessoas que perderam tudo durante as chuvas. Hoje a gente convidou aqui a psicóloga Lívia Marques para falar sobre esse assunto. Doutora Lívia, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, boa tarde. Doutora, quais os problemas assim psicológicos, né, que as pessoas que se salvaram da tragédia, por exemplo, ou os familiares, podem enfrentar, podem ter com desastres como esse lá de Brumadinho? Então, a primeira coisa que eu tenho dito, né, toda vez que estão me perguntando sobre esse desastre, eu falo do seguinte, que é o estresse pós-traumático, né? Que é um estresse, é um transtorno que vem logo após um trauma nessa complexão toda, né? Desse tamanho inteiro, na verdade. E em quanto tempo esses problemas, por exemplo, podem acontecer, podem surgir? São traumas assim que duram pro resto da vida, doutora? Pode durar pelo resto da vida, porque a gente vai trabalhar não apenas com o TEPT, né, que é o estresse pós-traumático. Eu vou trabalhar também com a crise de ansiedade, com os transtornos de ansiedade. Eu posso trabalhar também com as fobias específicas. Fobias específicas, por exemplo, eu ouço um barulho, um estrondo muito grande, eu já vou associar a essa questão do desastre, né, desse crime ambiental que aconteceu, e eu vou já ligar e vou começar a ter as sensações, os sintomas de ansiedade que são decorrentes dessa fobia específica, por exemplo. Uhum. Eu vi no sábado, eu estava vendo um sobrevivente, inclusive, dando uma entrevista para o jornal Hoje da Globo, e ele falava exatamente isso, que ele fechava os olhos, parece que ele via aquela imagem toda novamente, aquela lama encobrindo ele, e ele disse que o peito dele ficou todo coberto, tal, apenas o rosto, né, que ficou pro lado de fora. Então ele via aquilo ali, que era assim, fechou o olho, ele já via aquilo tudo de novo acontecendo. Como é que trata, como é que consegue, a pessoa consegue conviver com isso? Porque nesse caso a gente pode falar que está atrelado ao TEPT, né, o estresse pós-traumático, mas a fobia específica, que é uma questão de ansiedade também. E como é que a gente vai tratar isso? A primeira coisa que deve ser feita é o acolhimento real. Entender que essa pessoa sente a dor real. E após isso, a gente fazer realmente um tratamento, acompanhamento, orientação psicológica com essas pessoas. E caso seja necessário, a gente fazer também um acompanhamento com o psiquiatra. Então, pois é, qual a importância assim, de procurar logo um apoio psicológico ou psiquiátrico logo após a tragédia? Bem, a importância é a seguinte, todos ficam realmente abalados psicologicamente. Alguns psicologicamente e outros psicologicamente. E são danos que são enormes. São danos que podem dar um sintoma agora, de imediato, como o sintoma só pode aparecer daqui a um mês, por exemplo, quando a poeira baixar, né, como a gente diz. Então é necessário que a gente busque esse auxílio e esse acolhimento. Uhum. Doutora, e os familiares, os amigos também podem ajudar na recuperação? Devem e podem. Neste caso, né, dessa questão que a gente teve agora em Brumadinho, a gente diz que toda essa rede de apoio, ela foi abalada, né, por conta da ansiedade, por conta da angústia, que é muito grande. Aí, quando eu falo de angústia, eu começo também a falar de ansiedade e de depressão, por exemplo. Então, todo esse contexto precisa ser tratado. Gente, hoje o nosso Alô Doutor, conversando com a doutora Lívia Marques, é psicóloga, falando em como que a gente pode ajudar as vítimas de desastres, como o acontecido lá com a barragem em Brumadinho. Doutora, o que fazer quando a pessoa passa por uma tragédia mais de uma vez, por exemplo? É triste porque
a gente, né, o brasileiro e as pessoas que moram perto dessas barragens, elas estão totalmente descobertas e sem nenhum tipo de atenção que deveriam ter. Então elas vivem essas tragédias de forma muito real, né? Foi feito um estudo aí há pouco tempo, depois que aconteceu essa nova tragédia, que as nossas barragens no Brasil estão totalmente descobertas de apoio. Uhum. Então, quem vive perto dessas zonas, desses lugares que são perigosos, eles vivem em um nível de estresse e de ansiedade constante. Uhum. Então, a gente precisa tratar dessas pessoas, mas a gente também precisa fiscalizar e ver o que está acontecendo para que a gente não tenha mais lama de choro, lama que cobre sonhos, que cobrem famílias. A gente não precisa mais disso, porque o povo brasileiro já está muito adoecido. Uhum. A gente tem acompanhado também, visto aí nos noticiários exatamente isso. A grande preocupação, inclusive alguns protestos, né, de pessoas que moram em regiões, agora apareceram, né, a gente conseguiu ver, o Brasil conseguiu ver que não é somente Minas Gerais, como aconteceu em Mariana, não é somente Minas Gerais, como aconteceu em Brumadinho, mas existem no centro-oeste, no norte do Brasil, no nordeste no também, Rio são de Janeiro várias... Tem. Pois é, são vários lugares, vários estados que têm essas barragens e com risco alto, inclusive, que podem realmente ceifar várias vidas, como aconteceu já essa de Mariana e de Brumadinho, né? Quer dizer, as pessoas estão convivendo, estão vivendo e agora, mais ainda, sabendo desse risco, numa tensão e num nível de estresse absurdo, né? Sim, é por isso que eu estou dizendo, né? A gente precisa se cuidar, mas a população em si também precisa saber cobrar, porque assim, não é só fiscalizar, é fiscalizar e fazer. Foi feito um estudo em que, se tivessem 3 barragens antes da barragem que pode estourar, perto do lugar que tem a cidade, né, que tem as moradias, que tem as pessoas, o dano seria muito menor. Então, por que isso não é feito? E por que a gente acha que isso não abala psicologicamente as pessoas? Porque abala realmente. E isso faz um efeito dominó enorme na sociedade. Porque não só desestabiliza o meio ambiente, mas desestabiliza a saúde desse cidadão que trabalha, que é produtivo, que gera renda para o país, e por aí vai. E que muitas das vezes é exatamente aquele que mantém uma casa, a família, não é, doutora? Sim, é isso mesmo. Bom, para a gente finalizar, doutora, é possível recomeçar, é possível viver, entre aspas, né, normalmente após uma tragédia como essa? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende muito de como essa pessoa encara a situação. Mas o mais importante de tudo é que a gente saiba acolher e saiba ouvir sem nenhum tipo de julgamento essas pessoas. Muito bem. Doutora Lívia Marques, psicóloga. Doutora, mais alguma coisa que a senhora gostaria de falar para os nossos ouvintes que a gente não falou aqui? Por favor, fique à vontade, tá? Que a gente tenha realmente consciência do acolhimento e que a gente tenha realmente consciência do que a gente vem fazendo. Que a gente realmente cobre o que é necessário. Muito bem. Como ajudar vítimas de desastres, doutora Lívia Marques, psicóloga. Muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa, tá? Nada, muito obrigada. Grande abraço. E o nosso Alô Doutor volta amanhã. Você já sabe, aqui na nossa Gazeta. Coisa boa ouvir você.